Quantos querem ouvir a palavra? Glória a Deus. Olha o que diz o texto. Quando terminou de orar, quando o quê? Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Se você tem uma caneta, algo aí, eu queria que você destacasse esse nome de vale, o Vale do Cedron. Ok? Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Amém? Vamos lá em Lucas 22 agora. Versículo de número 39. Olha aqui para mim. Nós temos 4 evangelistas que escrevem textos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e quem? João. Muitos textos que nós vamos encontrar em Mateus, Marcos e Lucas, há perspectivas diferentes pelos seus evangelistas. Por isso que é sempre interessante, quando você ler alguma história no Evangelho, você procurar também a outra perspectiva. Então nós lemos uma perspectiva de João a respeito do momento que Jesus está no Monte das Oliveiras, e agora nós vamos ver a perspectiva de Lucas. Olha o que diz o texto. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes: orem para que vocês não caiam em... Então, qual o objetivo da oração aqui? Próximo versículo. Então afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Olha a oração de Jesus. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Essa é a vontade. Agora olha o que ele diz: contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. O Getsemane é esse lugar que nos faz conhecer a vontade de Deus. Próximo versículo. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Você percebeu? O mesmo ambiente do Getsemane, que é um lugar que me faz conhecer a vontade dele, por mais pesada que seja a vontade dele, também é um lugar que me dá fortalecimento. Pensei que você ia ficar feliz com isso aqui. O mesmo Getsemane, que é um lugar que me eleva em comunhão para viver a vontade dele, é o lugar que me fortalece plenamente para continuar caminhando. Estando angustiado, Jesus orou mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Amém? Eu quero dividir uma rápida palavra com você nessa manhã, e eu queria muito a sua atenção para as verdades que Deus tem para falar ao nosso coração. Paulo escreve a sua primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo de número 11, dizendo que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu, deu graças e entregou aos seus discípulos. Olhar para a vida de Jesus, principalmente naquilo que envolve os seus últimos dias cumprindo o seu propósito, talvez seja uma experiência extraordinária. Há 2 naturezas em Jesus: a natureza humana e a natureza divina. E o que eu acho mais extraordinário é a verdade que Paulo vai falar aos filipenses, de que ele se esvaziou para se tornar homem.
Jesus é como se fosse o nosso espelho. É você olhar e se ver. É você entender que era eu e você para estar no lugar dele. Mas uma das mais belezas que estão ligadas a Jesus são as características peculiares da sua natureza humana. Porque eu, olhando para ele como homem, eu tenho direção também para mim. Seja sincero comigo, você pensou em desistir essa semana, sim ou não? Seja sincero. Você pensou em abandonar algumas coisas, abrir mão de algumas coisas essa semana? Eu queria que você olhasse para as facetas da sua vida, do seu ministério, da sua empresa, do seu casamento, da sua família, e você pensasse se em algum momento você pensou em parar. Se você pensou em parar, eu tenho uma notícia para dizer para você: Jesus também pensou. Eu não sei se você já teve a experiência de ser ferido por pessoas, de ter sido deixado de lado, de ter sido traído, de ter sido abandonado. Eu tenho uma notícia para você: Jesus também assim o foi. Eu sei que talvez os seus dias sejam dias pesados de dor. Eu não sei se você já viveu circunstâncias que você luta contra os seus pensamentos, trava uma batalha na mente diante de circunstâncias e objetivos e expectativas. Jesus também travou. Eu não sei se você já olhou para algumas circunstâncias da sua história e já questionou-se sobre o seu propósito. Será que eu preciso passar por isso? Jesus também passou. Olhar para Jesus me faz olhar para a minha vida e me faz ficar de joelhos. Porque toda circunstância, por mais pesada que seja, não é para que eu pare, mas é para que eu caminhe em comunhão com Ele. Paulo escreveu que na última noite, Jesus foi traído, mas Ele partiu o pão. Então duas coisas centrais estão envoltas na pior noite dele. Diga comigo, ele foi traído. Diga comigo, ele partiu o pão. Você percebe que a dor não impediu que ele cumprisse o propósito? Você percebe que o peso da aflição não mudou quem ele era? O nome do traidor que está à mesa é um dos seus discípulos. Quem se lembra o nome dele? Judas. Judas é aquele que trai. Judas é aquele que rouba. Judas é aquele que está na mesa e fere. E Paulo diz: na noite em que foi traído, o pão não saiu das mãos dele. Você acha que Jesus escolheu Judas por causa de quem era Judas? Jesus escolheu Judas por causa da sua essência e de quem ele era. Jesus é Jesus, Jesus é santo. Quem é santo não se muda conforme o ambiente. Então, quando os outros me ferem, eu não vou me tornar tão mal quanto eles. Eu sou Jesus. Quando os outros me ferem, eu não vou descer ao nível da mediocridade para responder da mesma maneira. Porque enquanto aqueles que me ofendem têm traição, têm mentira, eu tenho pão nas minhas mãos. Não. Eu estou dizendo para você que por mais pesado que seja o peso da responsabilidade de cumprir o propósito, você ainda tem algo nas suas mãos. O seu propósito diz respeito à sua essência. O seu propósito diz respeito à sua essência. Quem tem essência e tem propósito não se muda pela circunstância, manifesta quem ele é na circunstância improvável. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então o que fazer no dia mau? O que fazer no dia mau? Ser o meu propósito no dia mau. Jesus pega o pão, parte e dá graça. Jesus pega o pão, parte e dá graça. Sabe de uma verdade? Seja quem você é.
na pior fase da sua frustração, você não pode reter quem Deus te chamou para ser, você precisa transbordar. Diga comigo, eu preciso entregar o pão. Vai, eu preciso entregar o pão. Na mesa tem um que trai, mas tem 11 que continuam lá. Na mesa tem um que trai, mas tem 11 que continuam lá. Você não vai se tornar tão mal quanto o que te fizeram. Quando você olhar para a pior fase daquilo que tenta paralisar quem você é em essência, você vai lembrar: eu tenho o pão, eu tenho o pão, eu tenho o pão, eu tenho o pão. Meu Deus, eu não sei quem está entendendo essa palavra, mas eu preciso dizer para você: você não pode deixar de viver o seu propósito na sua pior fase. Se Deus colocou pão nas suas mãos, é porque há um propósito para a sua existência. Olha para quem está aí do seu lado e diga: há um propósito na sua existência. Olha aqui. Sabe de uma coisa? Eu acho que o que dói mais para Jesus não são os pregos que o colocam na cruz, mas é a traição de Judas. Judas é alguém que fere, que está próximo. Judas é aquele que se assenta à mesa. Seja sincero comigo, você coloca qualquer tipo de pessoa para cuidar do seu dinheiro? Precisa confiar, sim ou não? Judas é aquele que Jesus tem confiança, e ele foi traído. Mas não importa o que Judas faz, eu preciso continuar sendo quem Deus me chamou para ser. Porque na mesa eu tenho duas decisões: ou eu vou me frustrar com o que me fazem, ou eu vou transbordar aquilo que Deus me deu. Porque quer saber uma verdade? Não é você que tem um chamado, é o chamado que tem você. Eu sei que você já tentou fugir, eu sei que você já tentou abandonar, eu sei que muitas vezes você já orou por alguém querendo parar. Eu sei que muitas vezes você já tentou ministrar sobre alguém querendo parar. Porque muitas vezes o peso e a sobrecarga do que nos fazem tentam limitar a nossa visão. Mas Jesus está dizendo: não importa, porque se eu tenho pão, eu tenho propósito. O grande problema é quando falta o pão. Eu posso estar chorando, eu posso passar a pior fase da minha história, mas se eu tenho pão, quer ver uma coisa? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, o texto diz que Samuel está chorando pelo reinado que foi rejeitado. Deus olha para Samuel e diz: Samuel, para de chorar, vai para a casa do pão. Porque uma coisa é você chorar distante, outra coisa é você chorar na casa da morada do pão. Se você chora na casa da morada do pão, significa que você está chorando cumprindo o seu propósito. Então é muito melhor você chorar cumprindo o seu propósito. Sabe de uma coisa? Vai apertar, vai doer a sua alma, vai ferir, mas aquilo que você tem é muito maior do que a fase que você vive. Aquilo de quem você é muito maior do que aquilo que você vive. Sabe de uma coisa? Jesus pega o pão, Jesus ergue, Jesus parte. E Paulo diz: o pão é memória, é símbolo, é símbolo. Notinha de rodapé: a ceia é um memorial. Memorial significa trazer a lembrança. Quando nós participamos da mesa do Senhor, não significa que pão e suco se transformam em corpo e sangue. É memorial, é lembrança. Então Paulo diz o seguinte: o pão é memorial do corpo. Perguntinha básica: quem é o corpo de Cristo? Grita, igreja.
Então olha só, Jesus pega o pão, que simboliza o corpo, ele ergue e ele parte. Porque todo mundo que Deus levanta sempre vai ser partido por ele no cumprimento do seu propósito. Você está achando que está pesado demais, é porque ele ama menos você? Você está achando que a sua casa vive um caos porque o favor de Deus saiu daí? Não. É porque todos aqueles a quanto Deus levanta, Deus fere. Porque na área que Ele vai ferindo, Ele vai preparando para te usar. Na área que Ele vai ferindo, Ele vai preparando para te usar. Isso aqui é palavra profética para alguém receber nessa manhã. A área da ferida é a área que Ele potencializa para fazer um instrumento na sua vida. Então escute isso. Eu sei que esse casamento está doendo, mas em nome de Jesus esse casamento será uma bênção. Deus vai usar você, Deus vai usar seu esposo, Deus vai usar sua esposa, porque aonde dói e onde aperta é onde Deus vai potencializar. João, é porque você não sabe o peso. Eu sei que está doendo, mas tem propósito. Você entende? Que no cenário do propósito tem Judas? Porque todo propósito sempre costuma vir com um traidor na história. E normalmente são aqueles que liberam palavras que ferem, no momento que a gente mais precisava de alguém. Quer ver uma coisa? Moisés teve Corá, José teve seus irmãos, Davi teve Saul, Jesus teve Judas. E a minha pergunta para você nessa manhã é: quem você tem que caminha com você que muitas vezes está te ferindo? Mas sabe de uma coisa? Jesus não deixou de amar mesmo por causa da ferida. Ele deu graças. Porque Jesus não é aquele que faz culto pelo momento, é aquele que faz culto pela verdade. O problema da minha geração é que ela quer celebrar a Jesus pelo momento. Se tudo está bem, eu adoro. Se tudo vai mal, eu abro mão. Se tudo está bem, eu congrego. Se tudo vai mal, eu me afasto. Se tudo está bem, tudo está indo bem, o negócio está indo bem, as coisas estão indo bem, eu continuo a levantar e adorar. Mas sabe uma coisa? Na pior noite de Jesus, o texto diz que depois da ceia, ele levanta e canta um hino. Você consegue cantar quando tudo vai bem? Você consegue adorar quando tudo está ok? Mas e quando tudo vai mal? Porque a grande verdade do Evangelho é que eu não manifesto a minha adoração por causa daqui. A minha adoração é aqui. O meu culto é aqui. Eu sei que talvez você olhe para cá e pense nos limites, mas o que Deus tem para você é aqui. Porque se a minha visão está aqui nele, eu continuo andando mesmo ferido, eu continuo caminhando mesmo ferido, eu continuo me movimentando mesmo carregando o peso do propósito, eu continuo caminhando mesmo carregando a dor. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para sua casa, Deus tem um propósito para sua família. Mas a grande verdade é que você nunca vai se mover para cá, sempre é aqui. Então, por mais que esteja apertado, não deixe de caminhar com Ele. Mas sabe qual que é o grande desafio? É que nós estamos perdendo o propósito da mesa. Olha aqui, quando Jesus se assenta com os seus discípulos, é ali que começa o peso da crucificação. Você acha que o sacrifício de Jesus começa na cruz? Não. O sacrifício dele começa se assentando a uma mesa, com aqueles que caminharam com ele quase 3 anos e meio. A ferida começa quando aquele que ele confiava o traiu, quando aquele que jurou a própria vida o negou. É ali que começa a dor.
O nosso desafio como igreja é entender o valor dessa mesa, porque essa mesa é a manifestação da graça. Jesus podia ter tirado o Judas da mesa, ele não tirou. Jesus poderia ter tirado Pedro da mesa, ele não tirou. Porque a mesa é sobre a graça que manifesta. Nosso desafio é que nós estamos querendo mudar o propósito da mesa. A mesa é para quem tem fome, e quem tem fome se alimenta, sacia. Quem tem fome e se alimenta, sacia. Jesus chegou no poço de Jacó. Tinha uma mulher lá que todo mundo desprezava. Jesus pediu água, ela negou. Quando Jesus vê o ato dela, Jesus diz: se você soubesse quem é que te oferece água, a água que eu posso lhe entregar é aquela que vai saciar a sua sede para sempre. Então, a mesma mesa que manifesta a graça é a mesa que também gera mudança. Jesus não te coloca à mesa para você continuar preso em seus erros e seus pecados. Sabe uma verdade? Quem acha que está na mesa e continua vivendo a sua vida no seu mesmo nível, é porque nunca saciou a sua fome. E a fome só é saciada quando eu participo do corpo e do sangue. O que é o corpo e o sangue? É o perdão que manifesta e a mudança que é gerada. Então, nós corrompemos o propósito da mesa quando nós nos assentamos lá apenas para ritual. Primeiro ponto. Segundo, nós mudamos o propósito da mesa quando está à mesa é apenas um discurso para criticar, enquanto a mesa é para quem tem fome. Essa igreja tem problema na cor da parede. Essa igreja tem problema na pregação. Essa igreja tem problema na adoração. A grande verdade é que me assentar à mesa sempre foi para falar sobre um propósito maior, que é saciar a minha fome. Jesus se assenta à mesa. Jesus está na sua última noite. O texto diz que depois de assentado à mesa, Jesus se levanta e agora ele começa o caminho até o Calvário. E João vai mostrar, Lucas vai mostrar, que ele está a caminho do Monte das Oliveiras. Sabe de uma coisa? O peso do propósito de Jesus está sobre os seus ombros. João capítulo 18, nós lemos, diz o texto, que ele atravessou o vale Cedron. Olha aqui. Jesus sai do lugar que está com seus discípulos. Aqui tem um vale, e aqui está o Monte das Oliveiras. O que é que tem aqui no meio? O que tem aqui no meio? Qual que é o nome do vale? Vai, grita, qual que é o nome do vale? Cedron. Então, aqui eu tenho o Monte das Oliveiras, aqui eu tenho o vale, e aqui está Jesus chegando. O texto diz que para Jesus chegar no Monte das Oliveiras, ele tem que passar pelo vale. Cedron significa escuridão. Sabe por quê? Porque próximas às festas de celebração de sacrifício, como a Páscoa, o sangue dos animais que eram imolados no templo desciam pelas águas do Cedron. Então elas se tornavam escuras. Quando Jesus passa para atravessar e Jesus olha as águas, é como se fosse um espelho. Jesus vê sangue e Jesus lembra do seu propósito. Quando Jesus atravessa o Cedron, Jesus está atravessando a culpa que estava sobre os meus ombros. Quando Jesus passa aquela escuridão, ele está atravessando a culpa que estava sobre os seus ombros. Jesus está passando pelas águas sujas e tem como um espelho na sua mente. Mas quer saber uma verdade? O momento da escuridão
não é para que eu perca a visão de quem eu sou e do meu propósito, mas é para justamente que eu veja quem eu realmente sou. Vou repetir isso. O momento da escuridão, o momento da dor, o momento do peso, não é para te parar, mas é para lembrar quem você é. E por que você está querendo parar no meio dessa escuridão? É justamente no meio dessa dor que Ele está mostrando quem você é. Alguém olha e diz: é feio demais. Mas Deus olha e diz: é necessário demais. Alguém olha e diz: eu preciso fugir. Querido, por gentileza, Jesus está aflito, o peso do juízo está sobre Ele. Imagine você sabendo o que te espera lá na frente, e você passa por algo que costumeiramente lembra você daquilo que te espera lá na frente. Se você não tem controle de quem você é, você para, porque você vai ser lembrado da dor. Você vai olhar e você vai lembrar do que te espera lá. Mas quem tem visão no propósito, sabe que por mais que doa, eu continuo lá. Mas sabe o que é mais assustador nesse texto? É que tudo que envolve o processo da crucificação vai começar depois de uma oração. E uma verdade sobre a oração que Jesus faz é que ela não muda a noite que Ele está enfrentando, mas fortalece para que Ele continue se movimentando. Esse texto mexe comigo. Mexe comigo porque ele mexe com os princípios daquilo que é oração. Porque Jesus não vai orar aqui para receber, Jesus vai orar aqui para viver aquilo que Deus quer. E depois dessa oração, tudo vai começar a ser abalado. Você já fez algumas orações que parece que nada mudou, mas tudo parece que estremeceu? Jesus ora. Quando Jesus ora, Jesus não encontra paz, Jesus encontra Judas. Porque muitas vezes a resposta da sua oração vai chegar como uma traição. Depois da oração, Jesus não foi livre, Jesus foi preso. Porque a oração nunca é para mudar o caminho, é para mudar quem caminha. Depois da oração, Jesus não foi seguido, Jesus foi negado. Porque muitas vezes Jesus vai permitir pessoas saírem da sua vida justamente para provar e mostrar que é somente você e Ele. Depois da oração, Jesus não foi defendido, Jesus foi acusado. Porque quando todos levantam um dedo para te condenar, é justamente aí que Jesus está mostrando para você quem você é nele. Depois da oração, Jesus não foi exaltado, Jesus foi crucificado. Mas a cruz não foi derrota, a cruz foi Ele sendo entronizado no trono. Depois da oração, Ele foi crucificado, mas Ele ressuscitou. A oração pode te levar à dor, mas a dor te leva ao seu propósito. O texto diz que Ele chega no Monte das Oliveiras para orar. O Monte das Oliveiras, um espaço chamado Getsêmani. O Monte das Oliveiras produz azeitona. A azeitona produz o azeite. É o lugar da prensa. É o lugar da prensa do azeite. E foi justamente nesse ambiente que Jesus foi esmagado. Mas sabe de uma coisa? A grande verdade sobre a pregação da cruz, que nós gostamos, é que nós fomos amados através do sacrifício, que nós fomos resgatados através da crucificação. Mas uma verdade que nós deixamos passar despercebido é que no jardim do Getsêmani, a obediência também foi manifestada.
e o propósito de Deus com Cristo foi alinhado. Você sabia que o Getsemane, o lugar da prensa, o lugar da dor, foi justamente aonde preparou Jesus para chegar aonde ele tinha que chegar? Agora isso nos deixa uma pergunta: que ambiente é esse que Jesus vai me levar para me formar? Que ambiente é esse que Deus precisa me levar para me formar? Porque todos, Jacó teve que passar pelo vale de Jaboque, Moisés teve que passar pelo Monte Horebe, Elias, o Monte Carmelo, Davi teve que passar pelo Monte das Oliveiras, e Jesus teve que passar pelo Getsemane. Que lugar é esse? Esse lugar é onde Deus me quebra, mas Ele aponta o destino. Esse lugar é quando você ora, você não sente, mas você continua. É o lugar que Deus não está falando, mas Deus está trabalhando sem você ver. É quando você pensa que o céu não está manifestando nada, mas o propósito dele está em processo. Então é onde a pressão vai gerar e vai mostrar quem realmente nós somos. Então a vitória de Jesus conquistada na cruz do Calvário é uma consequência da obediência. O que se manifesta no público na cruz é o que foi gerado na intimidade do jardim. No deserto, o diabo tentou fazer Jesus mudar o seu propósito. Mas a luta de Jesus agora no Getsemane é contra os seus próprios desejos. Tem uma expressão que se repete nesse texto do Getsemane, que é sobre Jesus tomar o cálice. Jesus disse: eu não posso deixar de tomar o cálice, Pedro. Eu não posso. No Antigo Testamento, o cálice diz respeito a algo que Deus tem para entregar a alguém. No contexto que Jesus está falando aqui, Jesus está falando do castigo e do juízo que estava sobre todos os homens. Jesus diz: eu não posso deixar de tomar desse cálice. Você já percebeu que em alguns troféus, o formato inicial da sua estrutura é como se fosse um cálice? É justamente para falar sobre aqueles que suportam o peso da dor, para conquistar aquilo que precisa. Posso dizer uma coisa? Você não vai chegar aonde você precisa chegar, e não vai ser o que você deve ser, sem você ter o cálice. Eu sei que o cálice parece amargo, mas se você não suportar o cálice, não haverá chamado. Se você não suportar o cálice, não haverá propósito para sua casa. Se você não suportar o cálice, você não vai continuar nesse caminho. Você precisa enfrentar o Getsemane. Você já percebeu que muitos de nós olhamos para a cruz, olhamos para o Getsemane e dizemos: foi o momento que Deus ficou em silêncio. Parece que Deus abandonou Cristo no Getsemane. Parece que na oração que Ele faz, Ele não tem resposta. Parece que na cruz Ele não tem resposta. E sabe de uma coisa? Somente em 2 momentos você vai ver Jesus sangrando. É no Getsemane e é na cruz. Sangue. O texto diz que a agonia no Getsemane foi tão grande que Ele suou sangue. Quer ver uma coisa? Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 24, o texto diz: Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o seu sangue aspergido, fala, 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 melhor que o de Abel. A cruz não foi um momento do silêncio de Deus, foi um momento que o sangue falou. Porque muitos silêncios
são exatamente a manifestação do propósito de Deus. Então aprenda a lidar com o silêncio. Muitas vezes é melhor o silêncio de Deus e o sangue continuar falando do que as muitas palavras. Continua. Jesus foi julgado. Jesus foi levado para uma cruz. Eliabe, vem cá. Vem cá. Jesus foi colocado em uma cruz. Jesus foi julgado. Jesus foi condenado. Colocaram ele em uma cruz. Aos romanos, vem cá, Eliabe. Faz assim com os braços. Aqui está Jesus. Bem que Isaías disse que nele não havia formosura alguma. Agora eu entendi. Aqui está Jesus. Vem cá. Fica de frente para ele. Fica aqui. Alguém olharia e diria: o momento da cruz foi o momento que Deus virou as costas para Jesus. Alguém olharia e diria: o momento da cruz foi o momento que ele foi abandonado. Foi o momento que o peso dos pecados estava sobre ele e Deus não fez nada. Alguém olha e diz: o momento da cruz foi o tempo que Jesus foi abandonado e deixado, que Deus virou as costas. Vira as costas para Eliabe. Mas a grande verdade é que a cruz não foi o momento que Deus virou as costas para Jesus. Foi o momento que Ele olhou para você. Não. Vira aqui. Alguém olha e diz: o momento da cruz foi o momento que Deus virou as costas. Não, foi o momento que Ele olhou para você e disse: Ele não pode ficar desse jeito. Eu preciso resgatá-lo. Foi por amor a Ele, foi por sua causa. É por isso que Ele decidiu te amar. Porque quando na cruz Ele levou sobre Ele os vossos pecados, Ele estava dizendo: eu amo Ele quando todos abandonam. Eu continuo sustentando o propósito dEle quando ninguém dá nada pelo propósito. Obrigado. Sabe de uma coisa? O que fazer quando parece que o caminho só vai revelando mais dor? Você percebeu? Que parece que desde que Jesus saiu do Getsêmani, cada caminho que ele passava, cada quilômetro que ele andava, estava revelando mais dor? Fique de pé comigo. A gente acha que por causa desse caminho, muitas vezes cada faceta que vai se revelando na nossa história, é porque tem algo pesado demais para caminhar. O texto diz que Jesus foi crucificado. Depois que Jesus foi crucificado, Ele ressuscitou. Diz o texto que em um momento, Ele está caminhando com os discípulos a caminho de Emaús. Eles estão com Jesus e estão dizendo: nós fomos deixados de lado. Aquele que andava conosco morreu. O texto diz que eles não sabiam que era Jesus que estava no caminho. E Jesus foi falando para eles sobre Bíblia e mostrando o propósito. O texto diz que eles chegaram em um lugar, eles se assentam à mesa, Jesus parte o pão. O caminho foi falando sobre a dor, o caminho foi falando sobre a ausência. Alguém olharia e diria: parece que depois que começamos a caminhar com Ele, a nossa vida só foi dor. Parece que agora a gente está desprezado, parece que nós somos abandonados. Aí Jesus leva eles para a mesa. Quando Jesus leva eles para a mesa, eles dizem: peraí, é Ele. É Ele. Porque existe um tipo de dor que só pode ser curada na mesa.
Essa mensagem nessa manhã é para você que tem pensado em abrir mão do seu propósito. É para você que tem pensado em desistir. A graça de Deus para a sua vida. Eu sei que você tem lutado contra as dores ocultas da sua alma. Você tem caminhado todos os dias pensando em parar, em desistir. Eu queria que você levantasse as suas mãos assim por alguns minutos, por favor. Eu sei que talvez o peso esteja te sobrecarregando, mas o texto diz que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, e a culpa que estava sobre nós foi lançada sobre Ele. Você não precisa mais ficar preso nas suas emoções. Você não mais precisa ficar preso em suas angústias. Essa manhã é uma manhã de cura para a sua alma. Essa manhã é uma manhã de cura para a sua alma. O silêncio não significa que Ele te deixou, significa que há um propósito. Há um propósito. O campo inteiro estava esquecido. Venderam, Ele estava esquecido. Prenderam, Ele estava esquecido. Deram uma cruz para Ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram, Ele estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido. No segundo dia estava esquecido. Escute. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou. No terceiro dia Ele se levantou e mandou eu vir aqui só para te dizer: eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Escuta. Era para mim e você carregar o peso do Getsemane. Era para você e eu estar preso nas dores do Calvário. Mas Ele decidiu nos amar. O peso que está sobre nós foi lançado sobre Ele. Até quando você vai continuar lutando? Até quando você vai tentar lutar sozinho? Existe uma dor que ela só pode ser sarada na mesa. Existe uma dor que ela só pode ser sarada na mesa. Talvez como discípulo a caminho de Emaús, você esteja olhando e dizendo: a minha vida estava sem rumo. Eu vim te apresentar Jesus e dizer que Ele está te chamando para a mesa, para que essas dores sejam saradas e para que você entenda o propósito dEle. Ele foi moído pelos nossos pecados. Minha filha, essa depressão, esse sentimento de ansiedade, lança sobre Ele. Meu filho, essa incerteza do futuro, lança sobre Ele. Essa crise financeira, lança sobre Ele. Essa dor do caminho, lança sobre Ele. Ele é Jesus, aquele que te chama para a mesa. E eu não posso terminar nessa manhã sem perguntar aonde está você, que talvez caminhou distante, ou que nunca teve um encontro com Ele, e diz: João, eu não posso sair daqui carregando esse peso. Eu preciso me assentar à mesa. Eu preciso fazer uma aliança com Ele. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, eu queria que você levantasse as suas mãos assim. Tem uma vida aqui, tem outra vida ali, tem outra ali. Você que está com as mãos levantadas, por gentileza, saia do seu lugar e vem correndo aqui à frente. Você que está nos acompanhando no YouTube e que também reconhece a necessidade de fazer parte dessa mesa, eu queria que você escrevesse nos comentários: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Coloca aí. Cadê você? Eu estou esperando você que hoje quer entregar a sua vida para Ele e que levantou as suas mãos. Vem, sai correndo do seu lugar. Eu tenho alguns minutos, eu estou esperando você. Cadê você? Vem. Você que levantou as suas mãos e disse: eu preciso entregar a minha vida para Ele. Vem, vem.